Glorificado seja o nome do nosso Deus nesta manhã. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque Deus é bom o tempo todo, a sua misericórdia não tem fim. E eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Cordeiro de Deus. Estou em São Paulo, em Heliópolis, cheguei ontem, já passei um pouco, cansei bastante, mas nós estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Você que está aí nesta manhã, compartilhe nossa live com outras pessoas e nós vamos falar um assunto bem legal, propício para o final de ano. Irei falar sobre renovando as forças para 2026, renovados na presença para um novo tempo, entregando pesos, esperando no Senhor e avançando com forças renovadas. É o que nós precisamos a cada momento, a cada dia. Eu estou aqui com a Bíblia de estudo, muito boa, até uma Bíblia de anotações, com anotações de fé do Bispo Edir Macedo, da Igreja Universal. É uma Bíblia maravilhosa, muito boa. Eu glorifico a Deus por esta manhã, glorifico a Deus por este dia, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estejam ligadinhos aí conosco. Texto base de referência, Isaías capítulo 40, versículo 31. Falo com aqueles que confiam no Senhor, falo sobre aqueles que confiam no Senhor, renovarem suas forças. E a palavra nos diz, né? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, subirão, voarão como as águias e não se cansarão. Os jovens se cansam e se fatigam, mas aqueles que esperam em Deus, aqueles que esperam no Senhor, têm as suas forças constantemente renovadas. Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso. E vamos falar aqui, olhar para trás com gratidão. Antes de pensar em 2026, é muito interessante, é muito importante nós reconhecermos, né? É importante reconhecer o que foi vivido. Quais desafios você enfrentou? O que você aprendeu? Quais as dificuldades que sobrevieram em 2026 e como você está sobressaindo-se diante deste mar de desafios. Gratidão não apaga as dificuldades, mas fortalece o coração para que nós possamos seguir em frente. E o que nós precisamos é, na realidade, seguir em frente na presença do Senhor. Entender que o cansaço não é fracasso. O cansaço físico, emocional ou espiritual não significa derrota. Até pessoas fortes se cansam. Deus não espera a perfeição, mas Ele espera a dependência, que nós possamos depender dEle. E a Bíblia nos diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E, portanto, nós temos o nosso fortalecimento no Senhor. Reconhecer os limites é o primeiro passo para a renovação. Eu preciso reconhecer quem eu sou. Eu preciso reconhecer as minhas imperfeições. Preciso reconhecer que sem Deus nada eu poderei fazer. Serei como uma folha seca levada ao vento. O homem sem Deus, ele é como uma folha seca que o vento espalha, que o vento dispersa. Ele não sabe de onde vem, o que está fazendo aqui, não sabe para onde vai. Porém, nós temos essa dependência do Senhor, precisamos aprender a dependermos completamente em Deus. A fonte da verdadeira renovação. Renovar forças não é apenas descansar o corpo, mas fazer um alinhamento ao coração. Alinhar o coração. Tempo com Deus. Eu preciso ver como eu estou usando o meu tempo com Deus. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou fazendo alguns momentos de jejum, eu estou meditando na palavra do Senhor,
estou passando momentos de oração, a minha oração ela é sincera, a minha oração ela envolve um quebrantamento na presença do Senhor. O tempo de oração é super importante. Nós precisamos orar, agradecer a Deus, né? Passarmos alguns momentos de silêncio, refletirmos, pensarmos o que eu fiz que não foi legal, o que me trouxe prejuízos, como eu posso melhorar em 2026, o que eu aprendi com as lutas, com as dificuldades, com as vitórias que eu conquistei em 2026. Eu preciso pensar nisso. E a renovação ela começa com a mudança interior. Nós precisamos mudar o que está dentro de nós. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o nosso coração. Deixar o que pesa antes de entrar em 2026. Para avançar é preciso soltar a culpa. Muitas vezes nos sentimos culpados, né? Carregamos um sentimento de culpa muito forte em nós e nós precisamos aprender a lidar com o sentimento de culpa, confessar a Deus as nossas falhas, os nossos erros, suplicar o perdão do Senhor, pedir a Deus que Ele nos ajude e que nós possamos entrar em 2026 sem nenhum sentimento de culpa. Mágoas, eu não posso guardar mágoas no meu coração. Se eu guardo mágoas no meu coração, eu tenho que perdoar as pessoas, perdoar a quem me feriu. Também medos, nós temos muitos medos, né? Há medos desnecessários, há medos porque estamos ansiosos, porque estamos inquietos, porque não confiamos em Deus. E também deixar de fazer comparações. Eu alcanço uma vitória quando realmente eu deixo de fazer comparações. O fulano é melhor do que eu. O fulano não alcançou porque fez isso. Não. Todos nós temos um lugar no espaço. Todos nós temos algo a cumprir, um objetivo, uma meta, um foco. Nós precisamos ter um foco. E não leve para 2026 pesos que não lhe pertencem mais. Existem situações que ficou no passado, porque eu vou remoendo aquela situação, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou ter problemas emocionais, eu vou ter problemas espirituais. Caminhar com esperança, renovar as forças é recuperar a nossa esperança. A Bíblia nos diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aquilo que me traz esperança são coisas boas. Pensamentos negativos vamos jogar fora, vamos tentar driblar a situação e pensar naquilo que Deus tem feito na nossa jornada, na nossa caminhada. Nem tudo será fácil, mas você não caminha sozinho. Tenha a segurança, tenha a certeza. A palavra do Senhor nos diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Salmo 46, o versículo 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Gente, a coisa mais importante é nós descansarmos nos braços do Senhor. Cada novo ano é uma oportunidade de recomeço. Então, sempre, geralmente, 31 de dezembro, eu faço uma reflexão, uma auto-reflexão, e eu agradeço a Deus, né, por aquele ano que terminou, por um novo ano que está iniciando. Portanto, vamos ser gratos ao Senhor. Gratos a Deus porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso. A sua bondade dura para sempre. E força renovada gera uma visão renovada. Eu preciso renovar a minha visão. Ter visão de águia. A águia, ela vê longe. E a águia, ela sobrevoa além da tempestade. Eu preciso aprender a sobrevoar além da tempestade, certo? A ter uma renovação completa, a ter uma renovação maravilhosa. Quando falamos na renovação da águia, falamos de algo fenomenal, falamos de algo lindo, de algo tremendo. E essa renovação da águia acontece porque ela está envelhecida. Como está envelhecida, acontece uma renovação. E a renovação é algo tremendo, é algo especial. Quando nós renovamos a nossa vida espiritual, nós vamos entender que Deus, Ele tem um propósito maravilhoso para nós
E na Bíblia, renovação significa uma transformação completa para algo bom, para algo melhor. Não apenas algo superficial, mas envolve a mente, envolve o espírito, envolve o nosso relacionamento com o Senhor. E é algo que acontece pela ação do Espírito Santo para nos afastar do mundo e nos moldar à imagem de Cristo. É um processo contínuo de santificação, é um processo de restauração, e nós vamos aprendendo a sermos renovados a cada instante, a sermos renovados cada dia, a sermos renovados cada momento. E quando eu entendo esse processo de Deus, eu vou aprendendo muitas coisas boas. E 2025, evidentemente, nos ensinou coisas boas. E quando eu falo nesse processo de renovação, eu busco no Senhor lições profundas, lições especiais, e eu vou experimentando o melhor de Deus para a minha vida. Bom dia para quem está entrando aí, ok? E a palavra do Senhor nos diz, em Isaías 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão em suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E a águia, queridos, ela simboliza força, simboliza visão, liberdade, renovação. E assim como a águia, nós precisamos renovar as nossas forças, voar alto, e não podemos renovar nossa fé e energia no Senhor se realmente não estivermos na presença do Senhor. Então nós podemos renovar a nossa força, a nossa esperança. E aqui eu tenho uma lição espiritual muito prática. Renovar forças na presença de Deus através da oração, através da palavra, como eu já falei. Emocional, deixar para trás os medos, as ansiedades, as culpas. Física, descanso e cuidado com o corpo, como parte de um processo de renovação. E motivacional, nós devemos avançar no Senhor, com confiança, com coragem, a avançar a cada momento, a avançar a cada instante. E quando nós avançamos, nós vamos aprendendo, né? E aprendemos muita coisa com a águia. O que é que nós podemos aprender? Deixa eu ver aqui. O que é que nós aprendemos com a águia? Nós aprendemos a ser renovados. Então, nessa renovação das nossas forças, assim como a águia renova suas penas para voar, e nós também precisamos nos renovar no Senhor. E esses momentos de cansaço são oportunidades para nos aproximarmos de Deus e para renovarmos nossas energias físicas, emocionais e espirituais. A águia, ela enxerga a sua presa de muito longe, simbolizando clareza e direção. Ela tem uma visão clara, um foco claro. Portanto, que em 2026 nós possamos ter uma visão muito clara, um objetivo muito claro, buscar esse discernimento dessa visão espiritual, vendo além dos problemas imediatos e confiando no plano de Deus. Deus, ele tem um plano para todos nós, tem um plano para cada criatura. Nós aprendemos com a águia também a coragem e a liberdade. A águia voa alto contra ventos fortes. E qual é o aprendizado com isso? Precisamos de coragem para enfrentar desafios e confiar naquilo que Deus ele nos sustenta. Desafios irão estar presentes sempre, mas se nós tivermos coragem e liberdade, nós iremos vencer. Além de tudo, a águia também nos ensina resistência e perseverança. A águia, ela enfrenta tempestades e usa o vento para seu favor. Os obstáculos podem nos fortalecer se aprendermos a nos apoiar em Deus, como a águia se apoia nas correntes do vento. Vamos nos apoiar no Senhor, a nossa força vem do Senhor, a nossa fortaleza vem do Senhor. E também a águia ela nos mostra independência e confiança. A águia voa sozinha, confiando em sua força e habilidades. Mas enquanto nós buscamos a Deus, nesse caso, nós não temos que confiar na força espiritual que o Senhor nos concedeu.
Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos em Deus, nós podemos no Senhor. Portanto, nessa renovação, é a força renovada, a visão com discernimento espiritual, com foco, a coragem para enfrentar os desafios, a perseverança para sobrevoar além das lutas, além das tempestades, e a confiança, essa independência baseada em Deus, baseada no Senhor. Portanto, quando eu olho para o Senhor, quando eu olho para Deus, eu vejo algo fenomenal, eu vejo algo lindo, algo grandioso, e eu vou renovando as minhas forças na esperança de grandes conquistas. Portanto, eu preciso caminhar com esperança. Eu sei que tudo não é fácil, nem tudo vai ser fácil, mas eu preciso caminhar, né? E o que eu preciso entregar hoje para enfrentar 2026 bem forte, bem legal, leve, confiante? O que eu preciso entregar na realidade são as minhas preocupações. Entrega o que te cansa, aquilo que te aflige, aquilo que não está bem. Mas aquilo que por dentro está pesando, a inquietação, a ansiedade, as pressões que nos afligem do dia a dia, os momentos cruéis, e força para você recomeçar um ano bem feliz na presença de Deus. Força começa quando você para de carregar tudo sozinho. Eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Entregue as culpas do passado. Erros não tratados viram correntes. Decisões que você faria diferente. Palavras que não pode mudar. E o aprendizado fica. A culpa não precisa ficar. Eu preciso ser livre, eu preciso me libertar. Que esta live possa te trazer uma renovação, né? E entregue comparações. Comparar seu caminho com o dos outros rouba energia. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu aprendizado, cada pessoa tem o seu processo, e é um processo único para mim e para você. Confiança cresce quando você aceita a sua própria jornada. Vamos aceitar o que aconteceu de ruim serviu de lição, e aconteceu de bom é uma conquista, serviu de conquista, também serviu de aprendizado muito grande. Entregue relacionamentos ou hábitos que drenam sua força. Nem tudo o que você faz, nem tudo o que faz parte de sua rotina te fortalece. Existem conversas que apenas trazem coisas negativas para nós. Escolha boas amizades, hábitos que afastam seus propósitos, tenha um foco, tenha uma base, tenha uma experiência, consiga boas amizades, né? Soltar também é um ato de fé. Então eu preciso soltar as minhas amarras. Eu tenho muitas amarras e eu preciso, me libertar dessas amarras. Entregue o controle excessivo. Tentar controlar tudo geralmente nos traz muita ansiedade. Planejamento é muito importante, é necessário, é bom. Confiar é essencial, e leveza vem quando você faz sua parte e confia o resto no Senhor, não é? Eu não vou deixar tudo assim entregue. Deus tem que fazer. Existem coisas que eu tenho que fazer. Existem coisas que eu tenho que trabalhar. Existem situações que eu tenho que tomar decisões. Aí é quando a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. E que você possa entregar tudo nesta manhã. Todo o peso, toda a mágoa, toda a amargura, toda a indiferença, para entrar em 2026 com as forças renovadas, com o coração leve e com uma confiança, né? E como é que eu posso renovar essas minhas forças no Senhor? Reconheça a sua independência. A renovação começa quando entendemos que não damos conta sozinhos. Nós não conseguimos realmente sozinhos. Deus não impressiona com a nossa força. Ele responde à nossa humildade. Compreendem? E admitir o cansaço, na realidade, já é um grande ato de fé. Busque a presença, não apenas a resposta. Muitas vezes nós queremos soluções imediatas, é o famoso fast food, né?
mas eu preciso buscar a presença do Senhor. Eu preciso ter um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento separando um tempo para estar com Ele, para orar, para meditar na sua palavra, orar com sinceridade, sem máscaras. Na presença de Deus, o coração se alinha e a força volta. E como é que eu posso buscar a presença do Senhor? Comece com sinceridade. Deus não espera palavras bonitas, mas um coração quebrantado, um coração sincero. Fale como você está, esclareça. E você pode me perguntar, mas Deus não já sabe tudo? Sim, Deus sabe sobre nós. Porém, o ato de eu buscar a presença de Deus, o ato de eu expor as minhas situações, significa que eu estou aprendendo, que eu vou aprender com o Senhor. Seja honesto sobre suas dúvidas, seus cansaços e alegrias. E Deus se revela a quem se aproxima dele com o coração de verdade. Alguém está falando aí do Corinthians, né? Vai Corinthians. Nossa, eu estou aqui em São Paulo, né? E ontem era até meia-noite, eu não conseguia dormir, o pessoal vibrando aí com a vitória do Corinthians. Eu não torço por time nenhum, mas parabéns aos torcedores aí, ok? Deus se revela realmente com aquela pessoa que se aproxima dele com verdade. Separe um tempo, separe um lugar. A constância gera intimidade, eu preciso ter essa intimidade com Deus. Não precisa ser longo, mas algo real, algo legal. Um momento do dia só para Ele, prioridade gera profundidade, tá? Ore mais como conversa do que um discurso. A oração é um diálogo, a oração é expor diante de Deus aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Gente, cadê os coraçõezinhos aí? Oração é um diálogo, não um monólogo. Monólogo eu estou falando sozinho. Em um diálogo eu estou falando com outra pessoa. E na oração eu estou falando com um ser espiritual que é Deus, né? Fale um pouco, silencie, escute a voz do seu coração, aprenda a ouvir com o coração. E às vezes Deus fala na paz e não no barulho. Leia a palavra de Deus com atenção, não com pressa. Não leia só para cumprir, leia para ouvir, né? Ouvir Deus falar. E pergunte, o que o Senhor quer me ensinar com este versículo hoje? O que o Senhor quer me ensinar com esta palavra hoje? Medite em um pequeno trecho da palavra do Senhor, e a palavra de Deus revela quem é Deus, revela o caráter de Deus. Tenha um coração ensinável, busque a presença de Deus com humildade, esteja disposto a realmente mudar. Permita que Ele trate áreas do teu coração. Viva a presença no dia a dia. Deus não está só no momento devocional. Deus está conosco todos os momentos. E convide Deus para as suas decisões, convide Deus para o seu trabalho, para o seu teatro, para a sua música, para a sua escola, para a sua igreja, para a sua casa, para a sua família. E reconheça Deus nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes. Eu tenho tantas coisas para agradecer ao Senhor. Esse final de ano eu não ia viajar, eu estava assim um pouco triste, porque economicamente eu não estava podendo sair, mover um passo. Deus usou alguém e eu estou aqui em São Paulo. Deus é bom o tempo todo, né? A presença se torna contínua quando Deus participa da sua rotina, quando Deus está presente conosco. Persevere mesmo quando não sentir nada. Presença não depende de emoção, Deus continua perto mesmo no silêncio, Ele vai estar trabalhando. Fé é permanecer, tá? Buscar é um ato de confiança, não um ato de sentimento. Portanto, eu preciso confiar em Deus em toda e qualquer situação. Eu disse, Deus usa alguém para me ajudar, eu preciso viajar, e Deus usou. Deus respondeu a minha oração. Buscar é um ato de confiança no Senhor. Senhor, eu quero te conhecer mais, faça essa oração, ensina-me a te buscar. Tua presença invade o meu ser, invade a minha alma, eu preciso de ti nesta manhã. Alimente-se da palavra, né? A palavra de Deus
é a arma poderosíssima para toda e qualquer batalha, para toda e qualquer situação. Um versículo pode mudar a nossa vida. A palavra traz esperança quando tudo parece pesado. Vamos confiar no Senhor. A força espiritual vem do alimento certo. E o alimento é a palavra do Senhor. Aprender a esperar em Deus, né? Esperar não é perder tempo, é confiar. Deus trabalha enquanto você espera. A pressa esgota, a esperança sustenta. Quem espera no Senhor renova as suas forças. Descanse sem culpa. Descanso também é espiritual. Jesus descansava. Cuidar do corpo faz parte da nossa fé. Descansar é confiar que Deus continua no controle de toda e qualquer situação. Caminhe com outros. Não fomos feitos para caminhar sozinhos. Compartilhe suas lutas, suas ideias, receba oração, comunhão, renovação de forças, tenha diálogo com outras pessoas, conte de experiências, fale das suas dores. E você ora ao Senhor, né? Vamos orar nesse momento ao Senhor. Senhor, reconheço as minhas limitações, eu te peço a tua renovação sobre a minha vida, alinha meu coração, me ensina a confiar no Senhor, que as lutas, ó Pai, que eu passei em 2025, elas tenham me servido tenham me servido de experiências para que eu possa continuar louvando, agradecendo ao Senhor. Amém? Isaías 40, versículo 29 ao 31, Deus fortalece o cansado e quem espera no Senhor renova as suas forças. Foram referências bíblicas, não é? Alguém está dizendo aí, eu vejo uma criança passando fome e eu ajudo. Essa é a diferença entre mim e o seu Deus. Não entendo o que você está falando, porque pelo que eu posso compreender, obrigado pela sua contribuição. Quando você diz, eu vejo a diferença entre mim e o seu Deus, você está dizendo que você ajuda e Deus não ajuda, é o que eu pude compreender, o que eu pude entender. Mas não vou entrar aqui em detalhes quanto ao teu pensamento não, ok? Porque a verdadeira religião é aquela religião que ajuda os pobres, que ajuda as crianças, que ajuda os órfãos, e isso a Bíblia ordena para que nós façamos. Agora, se existem pessoas que não fazem, eu não estou aqui para criticar e para julgar ninguém, e nem mesmo para criticar a tua fala, ok? Salmo 84, versículos 5 ao 7, a força vem do Senhor durante a caminhada. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o interior se renova dia após dia, momento após momento. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, fala sobre lançar as nossas ansiedades, toda a nossa ansiedade perante o nosso Deus. Abraço, meu querido, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, tá? Salmo 55, versículo 22, nós devemos entregar o nosso fardo ao Senhor. Provérbios, capítulo 16, versículo 3, confiar no Senhor os nossos planos. Salmo 27, versículo 4, desejar estar na presença de Deus. Salmo 105, já falei, né? Jeremias 29, 3, buscar o nosso Deus de todo o nosso coração. Tiago, capítulo 4, aproximar-se de Deus. Salmo 37, versículo 7, descansar e esperar no Senhor. Lamentações, capítulo 3, versículo 31 ao versículo 33, esperar com esperança na misericórdia de Deus. Salmo 130, versículo 5, a alma espera no Senhor em sua palavra. Isaías 43, versículo 18 ao 19, Deus faz algo novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala sobre a nova criação. Filipenses, capítulo 3, versículo 3 ao 14, deixar o que ficou para trás e avançar. E terminando, Isaías, capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que Deus possa ajudar a todos. Eu pesquisei aqui na palavra do Senhor, né? Na Bíblia Sagrada. Também celebração da disciplina O Caminho do Crescimento Espiritual, Richard Foster. A Busca de Deus, A.W. Tozer.
Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento, Timothy Keller. Uma vida com propósito, Rick Warren. E Deus está mais perto do que você imagina, John Ortberg. Que Deus ajude a todos que aí participaram, que aí contribuíram, que compartilharam conosco, ou seja, com outras pessoas aí compartilhando a live. Um grande abraço, que Deus abençoe e obrigado à pessoa aí que fez um comentário. Que Deus ajude a todos vocês. Um grande beijo aqui desde a cidade de São Paulo. Um abraço.